eu acho que as mulheres elas não exigem hoje, estão mais exigentes de não ocuparem os mesmos lugares, né? De não ser só a vedete do carnaval, né? Elas querem fazer mais, por que não tocar? Né? Elas querem transgredir. Eu acho que o nosso bloco tem muito isso, né? De querer ultrapassar esses limites. Então, eu acho que quando a mulherada chega no bloco, é esse desejo mesmo de não vou fazer pouco, eu quero tocar tambor. Eu moro em Cabo Frio há cerca de 30 anos, né? Tá por aí, já me sinto uma cidadã cabofriense. Mas eu sou da Baixada, eu sou de Nilópolis. Então, minha história com samba começou com a Beija-Flor. Eu lembro da primeira vez que a Beija-Flor foi campeã, que foi em 76, eu era uma criança, mas era rádio e meu tio ouvindo, vai ser campeã, vai ser campeã. E eu não sabia nem o que era isso, mas eu vi que era um negócio muito maneiro, porque do jeito que ele pulava. E aí eu fiquei na carcunda dele e Nilópolis virou um mar, né, de gente, porque foi todo mundo para Beija-Flor. Imagina um município de 9 quilômetros quadrados, todo mundo vibrando, porque era a primeira vez que acontecia na Baixada uma escola ser campeã. E depois, né, aí tinha a vizinha que era baiana e eu pedia para ela para me levar nos ensaios, que os ensaios da Beija-Flor são às quintas-feiras. Aí eu pedia para ela, eu ia lá na vizinha e falava, Dona Edith, pede para minha mãe para você me levar. Aí eu ia para o ensaio com ela, porque era o ensaio das baianas com as crianças, e depois era dos adultos. E daí, minha filha, nunca mais me desliguei, né, de samba, nem dessa coisa, não vem do sangue, vem na raça. Aí quando eu vim para cá, a primeira vez que eu vi uma escola, um bloco, né, que foi o que ele falou, né, uma fanfarra, que era muito legal, foi que eu estava no carnaval, e aí eu ouvi, né, eu estava ali pelo centro e eu ouvi. E aí foi eu e minha irmã, eu falei, olha, é um bloco, vamos atrás? Aí a gente foi atrás, e aí a partir dali, quer dizer, eu acompanho paróquia antes de vir morar aqui, porque nessa época eu não morava. E depois, todo carnaval, eu vinha até morar e fui acompanhando. E assim, eu já fiz de tudo dentro de escola de samba, inclusive aqui. Eu sou professora e o presidente do Sol a Sol, ele chegou na sala, porque eles recebiam tipo um edital também, né? Ele chegou na sala dos professores e perguntou, alguém quer desfilar? A gente tem fantasia? Eu falei, eu quero. Aí ele, tem 20 vagas, mas 10 para você e 10 para outra professora. Aí ela foi e eu peguei as 10 fantasias. Nisso, a pessoa desistiu. Eu falei, eu tenho mais 10. Eu fiquei dona de ala, virei dona de ala. E voltei a morar no Rio e ele me ligava, Márcia, você vem no carnaval? Eu falei, vem, então a tua ala tá certa? Eu falei, tá certa, pode segurar. Aí fiquei nisso e era bem interessante, né, porque tinha uma estrutura boa, né? Depois, com o tempo, teve uma organização melhor, aí conseguiram os barracões, ficou a questão, a instalação das arquibancadas, teve um período bem rico. E aí fui diretora na Beija-Flor também, numa ala. Então tem essa história de samba, né? Samba e carnaval no Rio, bloquinho, eu ia nos blocos todos no Rio. Era pré-carnaval então, e depois carnaval aqui. E aí apareceu essa história das oficinas, né, de percussão, e eram os amigos que também são de esquerda, lógico, falaram, Márcia, vai, porque você vai se sentir à vontade, porque você não fica à vontade, né, principalmente mulher, né, e a gente vai entrar nessa história das mulheres. No Resistência a gente tem um número mais que quase de 70% de mulheres. Então a gente fica muito à vontade, né? A gente fica ali se sentindo segura. E tem uma discussão por fora, né? A gente criou sinais, se houvesse algum tipo de assédio mais complicado, da gente parar. A gente combinou várias coisas e também o que a gente canta, né? A gente canta músicas que são interessantes, né? Não são músicas de carnaval que são problemáticas, que tem racismo, que tem toda essa problemática. Então, é um lugar de encontro. Eu penso que é um lugar de encontro e que a gente fica muito à vontade, porque a gente desenvolve cultura, a gente constrói tudo, a gente decide tudo, a gente conversa, tem um grupo organizacional que a gente conversa e segue, né? Meu nome é Tatiana Silva. Eu moro em Cabo Frio desde 2022. A minha história com o carnaval, na verdade, a família do meu pai é uma família de... Os meus tios todos fazem muito samba, todos os aniversários é de muito samba.
e todos os carnavais eles desfilavam, né? A gente chegava passava o carnaval lá e eu via eles chegando com instrumento, com as alegorias, né, que eles tinham desfilado, e a gente acompanhava muitos desfiles, mas eu nunca tinha ido na Apoteose, nunca tinha desfilado nem na Ala Mirim, era meu sonho, mas não realizei. E aí quando eu cresci, que eu comecei a frequentar a Apoteose, e aí eu ficava ali no recuo, e eu ficava assim, meu Deus, é aqui que eu gosto de estar, ali do lado da bateria, aquela coisa que te arrepia, né, tudo, até o último fio do cabelo. E aí eu sempre, nos sambas que tinham em casa, sempre fui colocada distante desse lugar. Os instrumentos são para os homens, né? Os instrumentos não é para as meninas. Daí eu me mudo para São Gonçalo, e aí acabo me envolvendo com muita coisa de cultura de rua também. E quando eu conheci Rafael, né, em 2016, ele já estava com um bloco d'águas lá no Rio de Janeiro, na Arena de Cro, e foi a primeira vez que eu participei de uma oficina de percussão. E aí foi a primeira vez que eu me envolvi mais, assim, de ter essa oportunidade de tocar um instrumento. Ainda assim, aí logo em seguida eu engravidei, não consegui tocar no carnaval com ele e tudo mais, mas quando a gente se mudou pra cá, e aí tem uma história bem interessante, que eu acho que foi a primeira vez que eu falei assim, caraca, eu tô participando disso, a gente tocou com a muralha antifascista em Brasília, na posse do Lula. E eu levei o agogô, porque ele falou, eu vou tocar o trompete. Eu falei, cara, tu não vai entrar sozinho, né? Eu tenho que tocar alguma coisa. Ele leva o agogô. Aí eu falei, então beleza, vou conseguir, porque eu tinha feito umas aulas lá em 2015, 2016. E aí, quando a gente chegou em Brasília, nos 2 dias anteriores da posse, teve umas oficinas. E aí eu fiz uns encontros, assim, para poder afinar o repertório. Então foi a primeira vez, assim, que eu fui na multidão, na posse do Lula. E eu toquei, assim, efetivamente. Era um naipe enorme, de 20 agogô. Era o Brasil inteiro tocando, né? Foi uma das maiores... foi o maior grupo, né, de manifestações populares de rua na posse do Lula, né? Então tinha de tudo, né? Era todos os naipes e tudo mais. Quando a gente voltou pra mim. Quando a gente voltou, a gente falou assim, a gente quer fazer uma parada dessa, que toque músicas que sejam que a gente acredita, né? Músicas que toquem em outro lugar, porque é isso, né? A gente estava comentando ainda agora sobre ter ido numa roda de samba, e tem certas músicas que incomodam, porque a arte, ela incomoda, né? Então, assim, algumas músicas as pessoas sabem a que lugar elas estão. E a gente está na rua, a gente está fazendo uma cultura de rua, e a gente vai tocar a música que a gente quiser efetivamente, né? Então, quando a gente começa a pensar na ideia do bloco, que aí eu quero até fazer uma correção dos meninos, quando a gente começou as oficinas já era para tocar no carnaval, não era bloco, mas a chamada era essa, era uma oficina com o ápice para tocar no carnaval. Não era bloco, mas no meio do caminho, né, de novembro a fevereiro, acabou se tornando, foi mais ou menos assim. E aí foi isso, assim, a gente começou a colocar Glória Groove, entendeu? Vermelho, e gritar vermelho, e a galera perguntar por que é vermelho. Cara, é Glória Groove, é uma drag, e aí, você não conhece? Vamos falar sobre música. E aí, não pode gritar vermelho? Então, assim, o nosso bloco... Aí eu já tô aqui entrando nesse lugar do início desse bloco, porque a gente acabou se envolvendo muito, assim, politicamente, mas nesse lugar sempre, né? De estar escolhendo as músicas, de estar ocupando a rua, de estar ocupando diferentes lugares da cidade, né? De estar oferecendo uma coisa diferente dentro de Cabo Frio. Eu moro aqui desde 2022 e tenho essa vivência do Rio de Janeiro, e eu sinto que dentro do bloco muitas pessoas
sentem essa saudadezinha do Carnaval do Rio de Janeiro, e a gente costuma oferecer essa experiência, né? Então, assim, tem bloco no Rio de Janeiro que sai 5 horas da manhã, né? Então, quando a gente propõe sair 8 horas da manhã, galera, é pra acordar 5 horas da manhã, né? É pra acordar no pique e pra tirar uma foto bonita com o céu azul, tá ligado? É um negócio diferente. A proposta não é ser hegemônico, a proposta é ser diferente. Claro que é isso que eles falaram, a gente busca respeitar todos que estiveram aqui antes, né? E eu acho que é por isso também, isso foi um dos fatores que a gente discutiu muito, a gente não quer atravessar ninguém que está fazendo nada aqui, então isso é uma coisa importante pra gente, né? De não, se tem um evento naquele lugar, é ali que aquele lugar já tá marcado para aquela galera. Então vamos conversar aqui e dialogar para fazer em outro momento. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da participação feminina. Como que é as minas na linha de frente? Assim? Sim, quero fazer... Desculpa, posso responder? É porque eu quero fazer, primeiramente, assim, um salve para as meninas das Ventarolas de São Pedro da Aldeia. Elas são umas meninas que inspiram muito a gente. Né? Então, elas também, muitas delas fazem parte do nosso bloco. Elas tocam maracatu, que é uma manifestação popular cultural, né? Elas tocam e estudam maracatu, né? Então, muito importante dizer isso, que é um grupo de estudo, que é uma manifestação popular ancestral, né? São famílias que repassam conhecimentos de para os filhos e aí vai. Então elas nos inspiram muito, assim, nessa coisa de ser um grupo de estudo, de trazer mulheres que nunca tocaram nada e de também estar ali em algum lugar fazendo alguma manifestação política, porque nossas corpas são políticas, né? Então a gente a gente bebe muito dessa fonte, né? Elas são organizadíssimas, elas tocam em alguns lugares para poder ter a verba, para poder trazer pessoas de fora, para poder oferecer oficinas. Isso é uma coisa que nos inspira muito. Eu acho que existe uma necessidade muito grande. As mulheres foram sempre renegadas, inclusive dentro do maracatu, né? É uma coisa que a gente eu já falei em alguns ensaios. Então, assim, a gente ter mulheres que tocam tambor, porque tem isso também, né? Tem instrumentos. Tem instrumentos. Porque tocar o agogô é mais fácil, porque o tambor é mais difícil, então tem essa hierarquia, né? E assim, na verdade, dentro do Bloco Resistência, todos os naipes têm mulheres, né? A gente, na verdade, só o sopro, que a gente só tem uma mulher, que é a Rebeca, mas que é isso. Esse ano a gente está fazendo uma parceria com a Orquestra de São Pedro, que vai dar um apoio. Já começou, a Rúbia começou a fazer oficina com eles para poder estar aprendendo instrumento de sopro. Eu acho que não é um espaço que agrega não só mulheres, né, mas também pessoas LGBTs, né? E como a Marcinha falou, a gente costuma discutir, né? A gente tá na rua e tem uma pessoa, porque tocar tambor é um movimento muito ancestral, né? Que é de África, então a gente mexe com muita história, né? Muito respeito. Com muito respeito. Então a gente tem um mestre de bateria que passou pelo candomblé, né? E que ele traz esses conhecimentos de terreiro também pra gente poder estar respeitando tudo que a gente toca, porque como a gente não toca só marchinha, a gente toca Ijexá, a gente traz uma pegada de dub, de reggae, de funk. Então as batidas de funk muitas vezes têm pegadas que vão se dialogar com terreiro, com pontos, né, de macumba. E tá na rua acaba mexendo com muita energia. Então eu sinto que pra gente, que é mulher, o comando que a gente tem homens, por favor, protejam as mulheres, né? É um pouco desse lugar, assim, que a gente sempre tenta
está construindo dentro da cidade. E é nessa construção ali coletiva das mulheres que a gente acaba também trazendo um pouco de consciência para os homens. Você vem das oficinas? Eu comecei aqui no Resistência em algumas oficinas e foi essa história, né? Foi tomando vulto e a gente foi se sentindo acolhida, porque tem isso também, né? A gente pode chegar num bloco que a gente não vai ter esse acolhimento e esse respeito em relação às mulheres, né? E a gente está ocupando espaço de uma forma muito tranquila e muito segura e muito estudada, como ela falou. O Rafael, quando ele dá uma aula, né? Do que é aquele instrumento, o que ele representa para a cultura, enfim. E aí a gente vai se apaixonando. Para mim foi uma paixão, porque eu já tinha feito um monte de coisa em bloco, em escola de samba, mas tocar é um negócio que, assim, é velado, né? Porque você quer entrar naquilo, mas sempre tem uma barreira, assim. E no Resistência a gente não teve isso, né? Foi acolhimento total e acho que todas elas sentem isso. A questão do respeito, a questão da proteção, ocupar espaço, né, com autonomia, com tranquilidade, e foi muito bom. E aí a gente vai se apaixonando e vai se envolvendo, porque é uma coisa que mexe não só com o simples tocar, né? Te afeta profundamente, porque você se sente acolhida, né? Se sente muito, muito tranquila de estar ali. E aí isso vai passando uma para outra, né? Porque uma vai falando, vai porque você vai se sentir bem, vai porque você vai se sentir acolhida, vai porque você vai aprender a tocar e tocar bem, não é só tocar. As meninas são afinadas e aí vai, né? A gente se reunia para só o grupo da gogô, que eu toco a gogô. Vamos chegar mais cedo para a gente afinar algumas coisas, vamos acertar algumas coisas, porque foi isso que aconteceu. Começaram os grupos se organizando, a gente fez grupo de WhatsApp do agogô e ali a gente chegava junto e ensaiava e entrava. A virada, eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E foi assim, foi na persistência, treinando em casa, treinando com as meninas, perguntando para um, para outro. Eu acho que a gente deu conta. Tocar uma coisa em conjunto, né? Então, assim, errou, parou, continuou e tô aqui construindo coletivamente. Eu acho que não tenho dúvidas, assim, de que mexe muito com a autoestima das mulheres. E é isso, assim, eu tenho 2 filhos, tem algumas mulheres algumas pessoas que têm filho, o Ricardo tem filho, então tem sempre o grupinho ali das crianças que estão participando em paralelo. É isso, eu acho que acaba criando essa rede, né, de afeto também, né? Então, eu acho que independente da gente estar se apresentando, porque agora a gente está querendo se encontrar, é uma rede de afeto também, né? De que eu acho que a música, ela une. Ela tem um lugar de você estar cantando ali um trecho de um refrão de uma música, sei lá, é preciso estar atento e forte. Todo mundo cantando a mesma coisa junto, aquela música a gente sabe o que significa pra gente, né? Então a gente é como uma oração, né? Se você canta sozinho é uma coisa, se você canta em conjunto, aquilo tem uma outra vibração. E é isso, a gente ensaiou de cantar junto, mas no carnaval vem todo mundo, né? O público cantando junto com a gente, e aquilo é uma coisa que conecta. Não tem jeito, você pega a música e a gente tá tocando uma música que você conhece, não tem jeito. A gente canta desde coisas muito atuais até músicas Jorge Benjor, a gente vai passeando aí pelos anos 80, a gente toca axé, né? Então, Carnaval na Bahia, Oitava Maravilha, né? Então, assim, são coisas, muita brasilidade também, né? A gente quer trazer isso, assim, de que acho que são pessoas também que têm essas experiências de sentir o carnaval em outros lugares, assim, tanto no Brasil quanto no corpo, né? Eu sinto isso, assim, de ter uma liberdade de botar um biquíni, né? De botar uma meia arrastão, de se sentir à vontade nesse lugar, assim. Eu acho que é bem interessante. Para finalizar, vocês acham que a presença feminina engrandece o carnaval? Com certeza, né? Porque a gente se sente representado, né?
culturalmente, socialmente e politicamente também, porque a gente ocupa espaço. É uma forma de ocupar espaço e de mostrar a feminilidade e o feminismo como ativismo, né? Ali a gente tá ativista, a gente é ativista. Eu faço parte de um grupo de mulheres daqui, Cabo Frio, e todas elas foram. As que não tocaram estavam lá. Tinha algumas que tocavam, né? Eu acho que umas 3 ou 4 começaram a tocar e outras foram assistir. Eu tenho certeza que ano que vem elas vão querer estar junto, porque se sentiu acolhida e se sentiu respeitada enquanto mulher. E assim, que ela falou da conexão, tinha uma hora que você ia de um jeito, era um negócio tão bacana, que você entrava no ritmo, que você não errava. Eu falei, gente, como é que pode a gente estar aqui? Incorpora, é uma coisa que incorpora mesmo, literalmente. E acho que a gente tem muito a melhorar e trazer a brasilidade, trazer a cultura, trazer a ancestralidade também de tudo isso que é o samba, né? Que o samba é ancestral, então a gente recebe e passa. Para quem está do lado, a pessoa vai sentir, porque é um bloco diferente, tem esse diferencial. Eu acho que as mulheres, elas engrandecem não só por serem bonitas, né? Não só por estarem mostrando suas corpas, mas principalmente porque é isso, eu tô produzindo esse bloco, tem mulheres tocando tambor, a B, a gogô, elas estão apoiando também na produção, estão filmando, né? A gente procura contratar mulheres, a gente procura a gente procura ter mais mulheres, né, fazendo carnaval. Eu acho que é uma festa muito bonita e eu acho que as mulheres elas não exigem hoje, estão mais exigentes de não ocuparem os mesmos lugares, né, de não ser só a vedete do carnaval, né, elas querem fazer mais, por que não tocar? Né? Elas querem transgredir. Eu acho que o nosso bloco tem muito isso, né? De querer ultrapassar esses limites. Então, eu acho que quando a mulherada chega no bloco, é esse desejo mesmo de não vou fazer pouco. Eu quero tocar tambor. Eu quero tocar caixa. Caixa pra gente, né? A produção. A caixa é um instrumento que pra mim é super difícil. E a maioria das mulheres, a maioria do naipe de caixa, esse ano a gente tocou com 9 ou 10. A maioria é mulher, entendeu? Então, assim, queremos mais mulheres que toquem sopro também. Mas é isso, a gente vai construir, vamos chegar lá. A gente tá, aos pouquinhos a gente tá indo. É só o segundo carnaval. Tem muita coisa.